Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. O Novo Testamento ele é composto de livros escritos, não é, pelos evangelistas, que são os livros evangélicos, o livro histórico, né, que é o Ato dos Apóstolos, as epístolas paulíneas, né, que são de autoria do apóstolo Paulo, as epístolas gerais, que é 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Hebreus, Tiago e o livro de Revelação, que é Apocalipse. Essa é a divisão do Novo Testamento. E nós vamos hoje discorrer no capítulo 10, sobre a Epístola aos Hebreus. Só entendendo, irmãos, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita com a seguinte intenção: de ser a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o Senhor já está voltando. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar para que realmente Ele nos entregue aquilo que nós necessitamos aprender do Espírito Santo. Glorioso Deus, Deus Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de todos que estão aqui nesta noite, Pai. Fale conosco, Senhor, através do seu Espírito Santo, Senhor, nos entregando esta verdade que está nas Sagradas Escrituras. Fale conosco, Senhor, que essa palavra, Pai, ela tome um lugar especial dentro de cada um de nós, Senhor, na mais profundeza da nossa alma, Pai, para que realmente nós possamos aplicar ela a todos os instantes da nossa vida, Pai. Não necessariamente somente na nossa vida, Pai, mas também na vida dos nossos semelhantes, Senhor. E não perdemos a oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de proclamar o seu Filho Jesus, que já veio, já fez muito por nós e já está voltando. É o que te agradecemos, Pai, nesse culto de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: o nosso progresso diante da cruz. Na série, vale a pena ouvir de novo. É importante a gente dar destaque em algumas coisas que a gente lê, e até mesmo naquilo que a gente fala, né? O dicionário Aurélio, ele traduz a palavra progresso
como desenvolvimento, avanço, evolução e melhoria. E a palavra diante significa estar diante de alguém, à frente, perante, de hoje em diante, a partir de agora, de hoje em diante terei mais cuidado diante de Jesus e a sua cruz. O nosso progresso diante da cruz. Nós acabamos de cantar um hino que nós já temos a marca da promessa. Glória a Deus. Nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Eu sei que chegará a minha vez. Já chegou. Cristo já veio por mim e por vocês. Glória a Deus. Esse hino que diz, vai chegar a minha vez. Já chegou. Esse Jesus veio para mim e para vocês. Glória a Deus. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Não é? Que Ele já veio e com a vinda dele, Ele trouxe uma novidade de vida. Ele já nos apresentou o reino dos céus. Portanto, conforme diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações e reações têm que refletir a imagem de Cristo Jesus, porque nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Amém, irmãos? Então essa epístola revela exatamente isso. Ela faz essa transição entre o Velho Testamento e o Novo. Ela mostra, que muitas coisas ficaram para trás a partir da graça que já é real na nossa vida. Glória a Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Olha o que vai dizer na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, no primeiro verso, de 1 a 2, o autor de Hebreus, ele escreve: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muita maneira, por meio dos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Nesse momento, Ele está falando no entendimento de vocês, através do Espírito Santo que já está aqui. Está entregando a verdadeira palavra, a revelação para vocês. O que se falava anteriormente pelos profetas, hoje fala por todas as pessoas que pregam a palavra, e cantam as coisas de Deus. Esses são os profetas de hoje, porque está tudo revelado aí nas Sagradas Escrituras para mim e para você. Nós já temos acesso a isso, nós já temos acesso a Deus, conforme a palavra nos confirma. A quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Glória a Deus. Hebreus mostra com clareza a unidade existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Hebreus exorta-nos, ou seja, nos encoraja, a praticar aquilo que verdadeiramente nós já somos em Cristo Jesus. Amém? Vejam vocês, a escrita de Hebreus é como se fosse, uma série de sermões que estão ali escritos. O autor de Hebreus nós não sabemos quem é. Muitos apregoam que é Paulo, outros apregoam que é me vai com o nome agora, hein? Não, pode até ter sido um dos seguidores de Paulo, um dos discípulos, Outros apregoam que é Barnabé que escreveu essa carta, mas nós não temos a convicção, nós não temos,
digamos assim, a confirmação de quem escreveu, ao contrário de muitas cartas que são reveladas, que o próprio autor, né, ele se intitula, ele fala nos primeiros versos, né, já dá a impressão. Enfim, mas importa sim é que foi o Espírito Santo que inspirou esse autor a escrever essa verdade para cada um de nós. Assim como eles falavam para os hebreus daquela época, ele fala para a igreja de hoje. Amém? Muitas igrejas, irmãos, a exemplo do que acontecia lá atrás, tá? Nos dias de hoje estão resgatando e trazendo de volta práticas do Antigo Testamento. Objetos do Antigo Testamento, ritos e adivinhações que eram, né, profecias que eram do Antigo Testamento, as coisas que já ficaram para trás. É comum você ir num determinado lugar, numa determinada igreja, né, onde que está ali existindo uma campanha e que você vai sair de lá com o cajado de Moisés, que é um vidrinho desse tamanho, na verdade é um cajadinho. Tá? Só que para você obter esse cajadinho, você tem que deixar milhinho entendeu? Esses ritos já passaram. Nós temos que focar hoje na cruz de Jesus. Isso tudo é passado. E Hebreus deixa claro isso para cada um de nós. O que nos importa agora é o que está diante. E quem está diante de nós é Cristo Jesus. É para Ele toda a honra e toda a glória. Não existe mais intermediário. Você não precisa se intermediar com o pastor, você não precisa se intermediar com um santo. Você tem acesso direto ao Pai. Você pode chegar a Deus aonde que é que você esteja. Você pode chegar a Deus dentro do teu carro, no teu quarto, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. E o que estava acontecendo nesse momento? Os hebreus, eles perseguiam aquelas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo e exigiam essas práticas. Aquilo que tinha sido substituído pelo sangue vertido na cruz de Jesus, a graça que já é estabelecida na vida de cada um de nós, eles traziam de volta todos aqueles ritos, todos aqueles amuletos, todas aquelas coisas que faziam parte do Novo Testamento. Vejam, a palavra de Deus, ela não é anulada em nada. Mas entendam, irmãos, assim como a nossa vida sofre uma evolução constante, as Sagradas Escrituras também. Ela é uma teologia em evolução. Não é? Aquilo que foi ontem, é o que Paulo vai dizer, me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ele era mestre no Antigo Testamento. Ele era mestre, ele era doutor no Antigo Testamento. Mas quando ele conheceu a Cristo Jesus, ele viu que muitas coisas do Antigo Testamento foi substituído. E a palavra deixa claro isso para nós. Através do quê? Uma vez que se a gente estudar a palavra, buscar a revelação do Senhor, nós vamos encontrar. Amém? Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Amém? Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Aquela mesma prática que existia com aquele povo hebreu. Os hebreus perseguiam o cristão, porque eles achavam que Cristo era uma pessoa, era um profeta qualquer, era tipo Moisés. Muitas igrejas desenvolvem pregação distorcida, ensinando um texto fora de contexto, criando um pretexto. A coisa mais simples, irmão, eu pegar um texto daqui da Bíblia e fazer chantagem emocional com vocês. Por eu ser um teólogo, eu conhecer exatamente os meandros, da vida, entendendo que de repente muitas pessoas estão aí passando dificuldade, necessidade. Um hino desse aqui enche a pessoa de motivação. Vai chegar a minha vez, mas já chegou a minha vez, através de Cristo Jesus.
As coisas em Cristo Jesus, as boas notícias já foram para nós reveladas, já estão reveladas para cada um de nós. Ele veio, ele ensinou os seus discípulos assim como ele nos ensina através de todas as escrituras do Novo Testamento. A palavra diz que ele não veio para, digamos assim, anular nada da Bíblia, do Antigo Testamento. Claro que não, ele veio para fazer cumprir. E o cumprimento do Antigo Testamento é ele próprio. Amém? Porque a todos os instantes no Antigo Testamento, quem é a palavra? Quem que estava sendo esperado? Não era o Messias Salvador? Ele veio. Ele já veio e já está voltando. Glória a Deus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essas pessoas que estavam naquele momento sendo convertidas, aqueles judeus que estavam abandonando esses ritos, judaicos, essas coisas todas, e seguindo Jesus, que eram chamados de prosélitos, ou seja, novo convertido, tá? Era o alvo dessas pessoas. O que aconteciam? Esses hebreus, normalmente mandavam embora esse povo que trabalhava para ele. Eu sou patrão, judeu. O cara se converteu ao cristianismo, está na rua. Não, você tem que continuar na lei de Moisés, você tem que continuar com o que Moisés ensinou. E o ensinamento de Cristo, onde fica? Olha o que diz a palavra, Hebreus capítulo 3, verso 5. Jesus Cristo maior que Moisés, porque Ele é o Filho de Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas, mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus. Casa de Deus que somos nós, é a sua igreja hoje. Nós somos a nova Israel, nós somos a Israel espiritual, a Israel que nasceu através desse novo homem que nós somos em Cristo Jesus. Uma vez que eu entreguei a minha vida para esse Jesus, que veio para me libertar, para me salvar, eu faço parte da sua casa. Amém? E se conservarmos firmes até o fim, a nossa confiança e a glória da esperança. A carta de Hebreus, a epístola aos Hebreus, ela fala ontem e hoje da mesma maneira. Ontem ela tinha a finalidade de não permitir que os judeus daquela época deixassem o cristianismo e voltassem às velhas práticas daqueles ritos todos, sacrifícios de animais, enfim. Isso tudo mostrou que foi imperfeito com relação à salvação do homem a partir da vinda do Senhor Jesus. Essas coisas ficaram para trás. Hoje, essa carta nos alerta para o perigo da incredulidade, da desobediência e da apostasia, ou seja, de nos afastarmos de Deus, de não acreditar em determinadas coisas que o novo revela. Amém? Assim como diz o Espírito Santo, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração como na rebelião do dia da aprovação do deserto. O que o Hebreus está falando aqui agora? Ele está dizendo, ouça o que Cristo está falando, ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja. Você pode ter uma religião pré-estabelecida dentro de você, mas não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, amoleça esse coração de pedra, substitua esse coração de pedra para um coração de carne, acessível aos ensinamentos do Espírito Santo para a sua igreja, aos ensinamentos do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Veja, irmãos, em nenhum instante Hebreus e nós aqui nessa noite estamos falando que o Antigo Testamento não tem que ser considerado. Claro que tem que ser considerado. Em toda a Escritura
toda a Escritura, ela é plena, ela é ampla, ela é útil para a correção e para o ensino. Agora, vejam as coisas sendo renovadas. No Novo Testamento, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, ele citava o antigo para mostrar o novo. Naquele tempo, não é? Naquela época, e é isso que a gente tem que observar. Veja o que você era ontem e o que você é hoje. Naquele tempo, quando você era uma coisa, hoje é outra. Cristo já veio. E ele veio exatamente para tirar as escamas dos olhos de todos, de todos, de todos. Ele veio para apresentar o reino dos céus a todos. Até hoje, irmãos, a maior parte dos judeus persegue cristão. Eles acreditam em Moisés, mas não acreditam em Cristo. Essa carta foi escrita naquela época, como também na época atual, tipo, acorda, povo, Jesus já veio, o que você dizia que era promessa, já se cumpriu na tua vida, Cristo já veio, Ele veio por nós, padeceu por nós, né? Teve todo o Calvário por nós, deixou um legado, um ensino imensurável, né? Morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando. Voltando com que objetivo? De reunir a sua igreja. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, muitos desses judeus, eu estou falando isso relacionado à palavra, não é? Muitos daqueles que não creem em Jesus Cristo não estarão na glória eterna. Ainda há pouco eu postava no Facebook, né, na morte da mãe de um pastor, amigo nosso. Eu postei os meus pêsames e a certeza de que ela está na glória, porque desde criancinha ela seguiu os ensinamentos de Jesus. Não é à toa que ela tem um filho que é pastor hoje. Então, né, que o Espírito Santo esteja contigo em todos os momentos de lembrança, contigo e com todos da tua parentela, mas em tempo, eu sei que você está feliz, como eu também estou, porque ela está na glória celestial. Porque Paulo vai dizer, morrer para mim é lucro. Quando estamos diante do único e perfeito sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, podemos provar o verdadeiro progresso em nossa vida. Nesses versos da Epístola aos Hebreus, encontramos exortações que nos dão a real certeza do verdadeiro descanso que é Jesus. Você está com alguma preocupação? Você tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer? Seja de ordem material, seja de ordem física, põe na mão de Jesus. Há um corinho que diz, põe na mão de Jesus o que você não pode fazer. Confie que Ele vai resolver. Amém? Ele já resolveu muitas coisas. Sinais estão acompanhando nós a todos os instantes, irmãos. Eu dei um testemunho para vocês de não ter falado para aquelas pessoas que eu fui acudir ela no frio, acudir ela na fome e virei as costas e não falei de Jesus. O maior alimento que eu poderia ter levado, o maior cobertor que eu poderia ter levado para aquelas vidas é Cristo Jesus. Primeira exortação: intrepidez de quem tem comunhão com Jesus. Percebe, irmãos, que quando a gente entrega as coisas para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós confiamos verdadeiramente nele, nós somos tomados de uma alegre confiança. Às vezes você está desesperado com determinadas coisas. A tua capacidade, seja ela
financeira, seja ela física, não é? Você é limitado para aquela situação. Mas o nosso Pai, Ele é provedor. Ele é um Deus realizador. Ele realiza em nós, não é? Tudo, mais até daquilo que pedimos ou pensamos. Claro, de acordo com o nosso merecimento. Em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, nós temos hoje acesso livre. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus. Só para que vocês tenham noção, o que fazia parte do judaísmo, não é? As pessoas tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Elas chamavam Deus de Yahvé. A palavra Yahvé no hebraico significa o nome de Deus. Essa é a tradução de Yahvé, o nome de Deus. Porque eles tinham medo de chamar Deus de Deus. E o que Jesus nos ensina? Não é? Chamar Deus de Abba, papaizinho, porque Ele é o nosso Pai. Através de Jesus nós deixamos de ser criatura e somos inseridos na família de Deus. Eu tenho acesso a Deus, eu posso conversar com Ele aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Orar é conversar com Deus, é abrir o seu coração para Deus, é trazer as suas mazelas aos olhos dele, mesmo que ele já viu, não é? Aquilo tudo que você cometeu, mas abra a tua boca e peça perdão. Senhor, eu sei que eu não sou digno de entrar na sua morada, eu não sou digno de entrar na tua presença, por tudo aquilo que eu fiz. O Senhor sabe, Pai, o Senhor me esquadrinha por inteiro, o Senhor sabe o que está passando agora dentro do meu ser, o Senhor sabe como eu estou mal diante de Ti agora, Pai, diante de tudo aquilo que eu fiz. Eu lhe peço, Pai, perdão, Senhor, perdão. Deus ama um coração contrito, Ele ama um coração sincero. Nós não conseguimos chegar diante desse Deus com hipocrisia, porque Ele é onisciente, Ele nos esquadrinha por inteiro, Ele sabe exatamente aquilo que está dentro do nosso coração, sabe o que nós estamos pensando. Uma vez que eu me abro para esse Deus, eu falo com Ele das minhas limitações, das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Ele é fiel na sua promessa. Ele é repleto de amor por mim. Ele me ama de uma tal maneira indizível, porque Ele me amou. Ele amou tanto o mundo, e esse mundo sou eu, é você. Ele me amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não te quer ver sofrendo. Às vezes essa iniquidade, que é aquele pecado que você tem cometido com determinada frequência, não é? Está te afastando dele. E diz a palavra, não é? Que Ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Teu lugar hoje é diante da cruz de Jesus. O teu progresso hoje é diante da cruz de Jesus. Muitas coisas já ficaram para trás. Veja o que está na tua frente. Contempla esse sacrifício. O que nós estamos fazendo hoje, o que faremos daqui a pouco, nessa noite, é uma festa para o Senhor Jesus. Porque Ele diz, fazer isso em memória de mim. Nós estaremos aqui nessa santa ceia, comemorando os feitos dele na nossa vida. Amém. O véu não te bloqueia mais. O que acontecia antigamente? Veja as coisas que ficaram para trás, irmãos. A tenda era armada. A cada caminhada daquelas pessoas no deserto, na parada delas, o primeiro rito que era feito, se armava o lugar chamado de tabernáculo, aonde que era colocada a arca, enfim,
e todas aqueles outros utensílios para sacrifício dos animais, onde que o sacerdote naquela época, não é, entrava, onde que ele entrava no tabernáculo, mas tinha um lugar que só ele podia entrar lá, que era separado por um véu. Ele entrava lá, que é chamado Santo dos Santos, e ele permanecia lá, só ele poderia permanecer lá, fazendo exatamente a intercessão por todas aquelas ofertas, aonde que ali ele aspergia, não é, o sangue na arca da aliança, não é, e perdoava o pecado daquele povo. Deus, através desse rito, perdoava o pecado daquele povo. Na cruz, observa os valores e as coisas que foram substituídas. Todo aquele tabernáculo, todo aquele rito, aqueles objetos existentes lá, foram substituídos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando Jesus é dilacerado, quando ele é penetrado, quando o corpo dele é cortado na cruz, ao mesmo instante o véu se rasga. Ou seja, eu já não tenho mais esse bloqueio, eu não preciso, né, de ficar distante do sacerdote, do sumo sacerdote, porque o verdadeiro sumo sacerdote já chegou, que é Jesus. Eu tenho acesso no Santo do Santo, aonde quer que eu esteja, eu estou diante desse Deus, eu estou diante de Jesus. Aqui nós poderemos proclamar que nós estamos diante do Santo, no Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Pai, nós falamos diretamente com Ele e Ele nos ouve. Amém? Essas coisas ficaram para trás, essas coisas foram substituídas. Portanto, o que nós temos que contemplar agora é o progresso que já se faz nas nossas vidas diante da cruz de Jesus. O sofrimento de Cristo na carne removeu esta barreira para sempre. Quando o seu corpo foi rasgado na cruz, aquilo que eu já falei, o véu entre Deus e os homens também foi rasgado. É Cristo o grande sacerdote, ou o grande sumo sacerdote. Terceira exortação. Aliás, segunda exortação. Aproximemo-nos, guardemos firme. Deus é fiel e cumpre o que promete. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Versos 22 e 24 desse estudo. O coração sincero não permite, diante desse Deus, nenhum tipo de fingimento. Você pode fingir para as pessoas, você pode até mesmo se enganar, mas você não engana a Deus. Uma vez que eu estou diante desse Deus, abrindo meu coração com toda a sinceridade, olha o que diz Hebreus capítulo 3, verso 12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Quantas pessoas que estão chegando diante de Deus com hipocrisia. Quantas pessoas que estão chegando diante de Deus sem se arrepender do que fazem. Quantas pessoas que dizem que tem Deus, mas não amam o seu irmão. Isso tudo, não é? É como se fosse dar uma prova para esse Deus de incredulidade. Como é que eu posso dizer que Deus me ama se eu não amo o próximo? Claro que esse Deus vai te amar e vai te amar sempre.
Sem sombra de dúvida, porque é atributo dele, é da natureza dele. Mas você está de hipocrisia diante desse Deus. Você não está amando o seu próximo como você deveria. Deus é imutável. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele vai te amar sempre com amor incondicional. Mas você tem que se acertar com ele. Você tem que se acertar com o seu irmão. No que diz a palavra, né? Se você tem alguma coisa para se acertar com o teu irmão, antes de você ofertar, vai lá, se acerte com o teu irmão e depois dê a oferta. Porque muitas coisas já ficaram para trás. O que prevalece hoje é o amor, cuidado, ensino e discipulado. Amor, que eu tenho que amar as pessoas, não é? Assim como eu me amo. Aquilo que eu sempre falo para vocês, tem dia que eu me detesto. Vocês vão detestar pessoas? Claro, eu detesto pessoas, mas eu não coloco esse ódio no meu coração, ao contrário. Ao mesmo tempo que chega essa mágoa, chega essa bronca, chega esse ressentimento, né? Eu já sou incomodado para o Espírito Santo, como dissesse, né? Isso já não é mais lugar para você. Você não tem que ficar magoado com essa pessoa. Ao contrário, desentronize essa ofensa. Isso não é nada diante do progresso da cruz de Jesus na tua vida. Eu tenho que amar como Jesus me amou. Eu tenho que cuidar como esse Jesus me cuida. Eu tenho que ensinar como ele me ensina. Eu tenho que discipular as pessoas como ele me discipula. Amém? Nós temos que ter a plena confiança da fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, justificados pela fé, ou seja, perdoados. Não é? Nós já estamos justificados, perdoados, já estamos justos diante de Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Guardemos firme os padrões cristãos no mundo de contínua mudança. Olha como esse mundo muda, irmãos. Olha como as coisas, não é? Tem pessoas que dizem assim, Jesus está voltando, porque ela vê uma barbaridade. As barbaridades sempre existiram. E Jesus já está voltando, essa é a maior verdade. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que levar o Evangelho para as pessoas, fazer com que as pessoas se sensibilizem. Nós somos elos de transformação. Deus quer nos usar e nos usar sobremaneira, para que realmente muitas destas cadeiras venham ser preenchidas, através deste amor que Ele espera em cada um de nós, para trazer vidas para o Senhor Jesus. Nós viemos nesse mundo, sempre digo, com duas incumbências: amar a Deus sobre todas as coisas e trazer vida para o Senhor Jesus. O que você tem feito? O que já foi dito aqui, né? Nós também seremos julgados pelo que nós deixamos de fazer. Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe o que tem que ser feito e não está fazendo, já está pecando. Nós devemos manter uma confissão inabalável de fé no Cristo vivo, sem vacilar. Veja que eu comecei o culto dessa noite mostrando um vacilo que eu tive. Eu proclamo esse Cristo, não é? E quando eu tive a oportunidade, eu virei as costas. Veja o que você tem feito. Às vezes, não é dar uma esmola, e sim proclamar Jesus. E sim proclamar Jesus. Que eu falo, sempre, Está cheio aí de organizações que de repente saem. Até eu tive um testemunho esses tempos atrás aqui, de que alguém foi convidado para entregar marmitas
Mas eu penso que muitas das pessoas que estavam, através do testemunho que eu obtive, muitas pessoas que estavam nessa entrega, né, não via a hora de acabar a entrega para ir para a balada. Matar a fome numa pessoa é fácil, é botar ela dentro do restaurante, pagar a conta e virar as costas. Consideramos um aos outros no amor e nas obras, nas boas obras. É necessário estimular esse amor, ter resultados práticos. Os cristãos precisam ficar sempre em alerta com a necessidade do próximo, em praticar as boas obras, mas principalmente, dar a ele o pão da vida, que é a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra que faz com que realmente as pessoas se convertam, não é? Que elas passam de deixar de caminhar por aqueles caminhos que já levaram ela a tantas outras coisas e se converta, né, num giro de 180 graus através, escolhendo agora o verdadeiro caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E a quarta exortação? Terceira. Não deixemos de congregar. Antes, admoestemos a todos, pois o dia da volta de Jesus se aproxima. Irmãos, o que essa carta está dizendo para os hebreus daquela época, como para nós nessa noite, é que a casa do Senhor tem pão, pão que nos alimenta para a vida eterna. Portanto, um culto que nós perdemos, nós estamos perdendo o alimento necessário, que vai ser o alimento espiritual que vai, não é, nos nutrir naquela semana. Nós não estamos aqui com o objetivo de esgotar a Bíblia, não. Jesus já está voltando, semana a semana, eu estou congregando, eu estou aprendendo, eu estou vivendo a palavra, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando Jesus voltar, eu estarei com Ele na glória celestial. Foi como foi dito aqui, né, que a Kathleen trouxe no início. Se falasse que Jesus viria amanhã, não teria lugar nas igrejas para o povo entrar. Mas ninguém sabe a hora que Ele voltará. Diz a palavra que Ele vai vir como um ladrão. Ladrão não avisa quando ele vai te assaltar. O cristão deve fortalecer e encorajar uns aos outros. A comunhão estreita é necessário para o encorajamento dos valores cristãos. O perigo da apostasia, ou seja, do afastamento de Deus, está na falha dos crentes de não se reunirem, não se ajuntarem mutuamente. Irmãos, nós fomos colocado numa nova família, nós pertencemos hoje à família de Jesus, portanto, essa é a nossa família, a nossa convivência é aqui dentro, glória a Deus. Por isso, né, a koinonia, que é o estudo da palavra que a gente repete todo sábado, e a comunhão, que é a festividade, que é o gostoso de estar, de conviver com cada irmão, na partilha do pão, né? Sentado na mesa. Aquilo que eu sempre falo para vocês, Jesus em todas as suas reuniões, a partir de que ele levava a palavra, né, tinha ali um banquete ofertado para ele. É assim que o irmão tem que caminhar nesse mundo, se afastando já das coisas que já não pertencem mais a nós. Claro, nós temos que orar, nós temos que levar o Evangelho para aquelas pessoas que estão aí se perdendo. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, o poder de Deus.
Então nós temos que levar esse poder para as pessoas, nós temos que ter um testemunho de vida renovado, não aquele testemunho, que cada vez que eu chego dentro da igreja, eu sento, fico quietinho, né? Abro a minha Bíblia, fecho a minha Bíblia, ouço o que o pastor fala, amém, glória a Deus. Mas e na segunda, na terça, na quarta, você tem sido essa igreja que você foi nos cultos? Deus é onisciente. Jesus já está voltando. O dia se aproxima. O dia de juízo está próximo. Há uma palavra na Bíblia que diz: 1000 anos para nós é um dia para Deus. Portanto, nós não sabemos. Nós podemos, não é, sair daqui nessa noite e ver um raio, né, cruzando o céu do Oriente ao Ocidente, que é a proclamação da vinda do Senhor Jesus. Pode ser esta noite o toque da última trombeta. Amém? Agora pare e pensa, se fosse essa a noite do toque da última trombeta, quantas pessoas que vocês amam que estariam de fora? Concluindo, irmãos, olhem e contemplem o que já está diante de vocês. Vejam o reino de Deus. Vejam o nosso progresso diante da cruz. Deixem as velhas práticas, intrigas, desejos carnais. Peça a Deus, abaixa a sua fronte. Começa a pedir para esse Deus que realmente Ele te mude. Peça através do seu Espírito Santo que está aqui para lhe livrar de tudo que te afasta de Deus. Se for joguinho de internet, se for outras coisas da internet, se for briga com o colega de trabalho, rusgas com o parente, falta de perdão, peça a capacitação nesse Deus agora, para que realmente você possa liberar perdão. Uma das palavras que os discípulos falaram com Jesus, não é? Que eles disseram para Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Foi exatamente essa coisa que quando Jesus estava falando para que eles fossem e perdoassem os seus irmãos. Muitas pessoas devem ter te magoado, devem ter feito muitas coisas contra você. Talvez a tua falta de perdão está fazendo com que essa pessoa não conheça Jesus. O teu testemunho de perdão para essa pessoa pode fazer com que essa pessoa se renda àquele que é o verdadeiro autor da vida, Jesus Cristo. Não perca a oportunidade, irmãos. Sinais a todos os instantes estão aparecendo na nossa vida. Peça, declare a Ele agora a sua fraqueza diante dEle. Ele está aqui agora. O véu se rasgou, você está diante de Jesus, falando com o próprio grande sumo sacerdote. Diz a palavra que ele está inclinado agora, ele está com o ouvido inclinado te ouvindo. Peça perdão, peça renovação, humilhe-se agora diante do seu libertador. Se tem coisas ainda que está te aprisionando nesses dias, só você e Deus sabe. Diz o nome dessa coisa. Senhor, a internet tem me aprisionado, Pai. Eu tenho gastado mais de 2 horas na internet por dia e não tenho nem lido a Tua palavra, Senhor. Fale com Ele. Peça essa capacitação. Peça essa intrepidez, essa coragem de permanecer crescendo na sua palavra, porque só Ele que tem a palavra de vida eterna, conforme Pedro respondeu para Jesus. Abandone o pecado, que está virando rotina, que está virando iniquidade na tua vida. Ande em renúncia, ande
em santidade. Santidade, irmãos, são as bem-aventuranças, são as boas notícias que já nos chegaram. São as coisas que realmente fazem com que nós nos sintamos felizes. Pare de brincar de fé, de crente da moda. Ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por ter falado conosco nessa noite, Pai, através dessa epístola aos Hebreus. Entendemos, Senhor, que muitas coisas já ficaram para trás, através da graça estabelecida em Seu Filho Jesus. Que nós possamos, Pai, olhar para cada situação da nossa vida, para o que já está diante de nós, a cruz do Seu Filho Jesus, para olhar por todos os feitos do Seu Filho Jesus, para contemplarmos todos os feitos dele na nossa vida, Senhor. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome sagrado dele mesmo, e para a honra e glória do Seu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.